Bom, eu me chamo Guilherme, tenho 38 anos e sou nascido no Grajaú, na Vila São José, mas depois fui para o Parque Residencial Cocaia, onde eu fui criado de fato. E Grajaú, para mim, é um território. Eu costumo dizer que Grajaú é meu país, né? Porque ali a gente aprendeu desde das coisas mais básicas, da educação básica, na escola, mas também aprendeu os valores que eu carrego, que eu trago até hoje, né? De como lidar com as situações, de como entrar e sair, né? A gente costuma dizer muito isso na quebrada, né? Tem que saber chegar, tem que saber entrar, saber sair. Então eu costumo dizer isso, Grajaú para mim é o meu lar mesmo, e eu gosto muito de estar lá, de estar com a minha família, com os meus amigos, e tem essa importância para mim. Eu sou professor, eu me formei em Ciências Sociais, e desde 2004 eu dei aula até 2018, dei aula em rede pública, privada, morei um tempo no interior de São Paulo, Campinas, Sumaré, morei um tempo no Rio de Janeiro, e também sempre trabalhando com educação, dando aula e militando no movimento, né? O movimento social, o MTST, Movimento de Luta por Moradia. Eu milito desde 2005, entrei no movimento quando eu fui visitar uma ocupação lá em Taboão da Serra, que é uma região ali na fronteira com o Campo Limpo ali, né? Na fronteira com a estrada do Campo Limpo. A gente tinha uma ocupação do MTST e ali é uma região que eu tenho família, né? Então fui passar lá não lembro se era um fim de semana, um feriado, alguma coisa assim, e vi a ocupação. E eu já tinha uma ideia muito crítica, né? Sobre a cidade, sobre a segregação, né? Eu já estava estudando, então eu já tinha acesso a algumas coisas, algumas ideias, né? Alguns conceitos críticos de entender que a cidade era, na verdade, um fosso social, separava ricos e pobres, pretos e brancos. Essa ideia já me perturbava um pouco, e aí eu fui visitar uma ocupação e essa ocupação estava tendo uma celebração de um mês, que as pessoas estavam ali, e eu percebi que aquele lugar era um lugar que acolhia muito esses meus incômodos, essas minhas ansiedades com relação ao mundo, e aí nunca mais saí do MTST. O MTST virou minha segunda casa, minha segunda família. Desde então atuei no movimento em várias frentes, né, ajudando a construir o movimento. No último período eu ajudei a coordenar o crescimento nacional do MTST, o que me levou a conhecer muitos territórios periféricos, né, que tem muita diferença. Uma coisa é você estar no Grajaú, outra coisa é você ir lá para o Complexo do Alemão, outra coisa é você ir lá no Janguruçu, em Fortaleza, outra coisa é você estar lá no Bode, lá no Recife, né? Tem um monte de diferenças, né? Culturais, geográficas, sociais, e isso me fez, assim, acho que crescer muito, conhecer muito a perspectiva da periferia, das periferias do nosso país, entendeu? Então, acho que isso, no movimento, acho que foi também a minha segunda escola de vida, de valores, de princípios, mas também de conhecimento, né? Da situação de vida do nosso povo. Acho que para mim isso foi muito, e é ainda muito importante. A gente escreveu esse livro, escrevi com mais dois companheiros do movimento, o Rudy e o Marcos. Na verdade, a discussão que a gente fez no movimento é que já estava chegando a 20 anos de história e não havia um material para a própria militância do movimento, para as próprias pessoas que estavam chegando. Como eu cheguei em 2005, como tinha gente que estava chegando em 2010, 2012, e não conheciam exatamente o que acontecia, como que era a história. Desde que eu entrei no movimento, eu sempre fui muito curioso com a história. Como que começou isso aqui? Quem que começou? Por quê? E por onde, né? Então a gente resolveu, como forma de celebrar, uma das formas de celebrar os 20 anos de história desse movimento, que hoje é o maior movimento urbano do país, de luta por moradia, a gente resolveu então sistematizar essas informações que a gente tinha,
com depoimentos orais, com histórias, memórias, alguns documentos também, mas sobretudo memórias, né? E isso para mim é também muito importante, poder conversar com gente que viveu histórias que eu não tinha vivido, apesar de já ter bastante tempo no movimento. Muita gente, a gente resgatou de conversar com gente lá do Parque Osiel, em Campinas, de 97, as lutas, as histórias de lá. Então isso foi também um aprendizado para mim, e acho que o livro é, na verdade, um instrumento de memória, de conservação de memória para o ativismo, para os militantes que são do movimento, e aí para fora também, quem não é do movimento, conhecer um pouco a história, entender por que existe movimento social de luta por moradia. Tem muita gente que não sabe por quê, que critica, que aponta o dedo, invasão, não sei o quê, mas não entende as razões que estão por detrás da existência de um movimento como o MTST, como o MST na luta pela reforma agrária. Então, acho que tem essa função, eu acho, um livro como esse. Eu acho que tem uma dificuldade grande fora do movimento, que é isso que eu estava falando, que é uma situação tão óbvia, a falta de moradia, a falta de estrutura urbana, a falta de direitos que a nossa população nas periferias vive, mas que muitas vezes é óbvio, mas não é compreendido. Então, uma das dificuldades grandes que nós temos é de as pessoas entenderem as razões, o que está por trás, né? Nós vivemos uma cidade que é absolutamente segregada, separada, onde os mais pobres geralmente são as pessoas pretas, né? E por trás disso tem uma razão, gente, uma história, não é uma coincidência, né? Nós tivemos um país com 400 anos de escravidão, né? E que construiu, assim que acabou a escravidão legalmente, construiu muros invisíveis para essa população. Essa população teve que ir para as periferias, para os morros. É por isso que hoje muita gente também morre em morro, morre em deslizamento, com enchente, perde tudo, né? Não tem direito, tem que andar 2-3 horas de ônibus para chegar no trabalho. Então, isso tudo está conectado com a história. E às vezes é difícil, as pessoas não entendem, não querem entender, acreditam na meritocracia, acham que todo mundo é igual, nasce igual e de acordo com o seu esforço é que alcança determinados objetivos. Não é verdade, né? Tem um amigo nosso que costuma dizer que é como se fosse uma corrida de 100 metros. Só que tem gente que começa essa corrida de 100 metros sem uma perna, né? Sem condição de competir de igual, e tem gente que começa essa corrida de 100 metros com um carro já, entendeu? Então, é isso. Nosso país é um dos mais desiguais do mundo. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos em relação ao movimento está fora, está na opinião pública entender a necessidade. Se nosso país fosse um país que proporcionasse, e o Estado tivesse como razão social proporcionar a dignidade, a igualdade, não existiria movimento social, não teria necessidade, né? Se a gente não valorizasse mais na sociedade o lucro, né, os valores, os negócios, do que as vidas, do que a dignidade, não precisaria. Mas precisa porque a realidade é essa, é uma realidade desigual, então os movimentos são legítimos, são necessários e precisam ser defendidos. Sim, porque primeiro o movimento social tem um papel fundamental no último período no Brasil. Os movimentos sociais são parte essencial da resistência à destruição que o bolsonarismo construiu no nosso país, né? Então, assim, os movimentos sociais foram que... E quando eu falo movimentos sociais, eu estou falando dos agentes territoriais, eu estou falando das ONGs que estão nos territórios, eu estou falando dos coletivos, eu estou falando das associações, todos os grupos culturais, toda essa força social contribuiu para a gente derrotar o Bolsonaro nas eleições, né? E tem contribuído para o nosso povo continuar vivo, né? É por causa dessas entidades, desses movimentos, que o nosso povo tem conseguido superar a fome, né? Ou pelo menos conviver com esse problema, né? É por conta desses coletivos que a gente tem ainda um enfrentamento a um clima, uma atmosfera de violência, de ódio, de polarização. Então, nós temos muito a agradecer os movimentos sociais. Os movimentos sociais têm uma legitimidade muito grande e precisam ser reconhecidos como protagonistas de política pública.
Então, acho que a secretaria foi criada como forma de reconhecer o papel dos movimentos sociais, né, dos territórios, das periferias, que, no fim das contas, ajudaram a salvar o nosso país, ajudaram a salvar a nossa democracia. Então, eu acho que, sim, claro, eu tenho minha origem social, sobretudo, mas o meu papel no movimento social, como uma liderança do movimento social, sem dúvida, eu acho que me legitima estar nesse lugar hoje, que é um lugar que eu costumo dizer que não é para uma pessoa, para um indivíduo, mas é um espaço em que estão representados os territórios, os movimentos, os agentes territoriais. Eu acho que essa é a função da secretaria nesse momento. Um desafio muito grande, eu penso muito nisso o tempo inteiro. Eu costumo dizer que eu sou do movimento social, sou da periferia, e uma hora eu vou voltar para isso, e enquanto eu estiver ocupando esse espaço na secretaria, eu quero que ele seja, que cada um que constrói, como eu falei, essas iniciativas nos territórios se sinta representado, né? Sinta que parte deles também está ali, nesse lugar, né? Porque a gente construa um processo que leve minimamente, ou consiga ajudar a levar dignidade para o nosso povo. Então, eu me sinto muito desafiado, muito orgulhoso, muito feliz de fazer parte do governo Lula, do terceiro governo Lula, que é um governo que ajudou a mudar a vida de milhões de brasileiros, inclusive da minha família, dos meus amigos, dos meus mais próximos. Então, para mim é um orgulho sem tamanho, é uma coisa que todo dia eu acordo e sinto esse orgulho, mas junto com esse orgulho, a responsabilidade, o desafio que a gente vai encarar, e eu tenho certeza que vamos voltar com um resultado muito, muito positivo para o nosso povo. Então, a secretaria realmente é isso, ela é nova. Ela está dentro de um ministério que está sendo recriado, que é o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades foi extinto pelo Bolsonaro, né? E o Lula está recriando o Ministério das Cidades, e dentro do Ministério das Cidades criou a Secretaria de Territórios Periféricos. Essa secretaria, ela tem duas atribuições: urbanização de favelas e prevenção de riscos, né? Então, o desafio primeiro é que a gente faça essa lição de casa, né? Nós temos uma demanda enorme, represada inclusive, de urbanização, de obras de prevenção. Nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país, infelizmente, e estamos falando de perdas de vidas, né? Mas nós temos também, sobretudo, o desafio de voltar a mobilizar nossos territórios, de fazer com que os agentes periféricos sejam protagonistas, que eles proponham política, mas que eles também ajudem a executar a política, né? Eu acho que esse é o salto que nós precisamos dar. Quanto mais o território periférico estiver mobilizado em torno dos seus interesses, né, mais facilmente a gente vai conseguir atingir esses interesses, porque o Estado precisa responder essas demandas. Um governo como o nosso, o governo federal, com a trajetória que tem, um presidente como o Lula, todos nós conhecemos bem o que ele pensa, o que ele acredita, tem essa responsabilidade também. Agora, é uma responsabilidade na nossa secretaria especificamente falando, tentar contribuir para que os territórios voltem a se mobilizar, voltem a defender um projeto, voltem a pensar e executar política pública.